Assista agora a Tardes com Platão, grupo de leitura ou banquete, com César de Alencar. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos todos. No último encontro, a gente começou a ver o papel propriamente dito do Sócrates no diálogo, né? Enfim, a gente terminou os discursos sobre o amor com o Agatão, e a gente viu como é que, no caso do Sócrates, ele, para apresentar o seu discurso sobre o amor, ele faz uma espécie de preâmbulo em relação ao próprio discurso do Agatão, que foi o último. Tá? A gente viu que ele tinha uma certa dificuldade ele achava, né, que ia ter uma certa dificuldade para falar por conta da beleza do discurso do Agatão, mostrando que o âmbito retórico ali, né, daquilo que o Agatão tinha apresentado, de fato, era o melhor possível. E a gente viu também em que medida, a partir do Agatão, vai haver uma necessidade de articular a imagem do Eros com o autor do discurso, né? Então, o Agatão, ele faz uma imagem de Eros que é muito próxima da própria imagem dele enquanto poeta, enquanto jovem, belo, delicado, todos aqueles qualificativos, né, que seriam atribuídos ao Eros pelo Agatão, podem muito bem servir para falar sobre o próprio Agatão, né? E aí existe essa proximidade entre o Agatão e o seu Eros, que vai ser decisiva para a própria colocação da imagem que o Sócrates vai fazer do seu próprio Eros, né? E a gente vai ver em que medida o Eros Socrático também muito próximo do próprio Sócrates, né? Se o Eros do Agatão ele era um poeta, uma espécie de poeta, belo e jovem, a gente vai ver como é que o Eros do Sócrates ele é, na verdade, um filósofo, né? Um pobre, necessitado, né? A gente vai ver como é que essa imagem vai ser construída pelo Sócrates, tá? Então, diante dessa perspectiva, né, que parece haver aí a necessidade de articular a imagem que o autor está criando com o próprio autor, a gente entende por que, a princípio, pareceria que o Sócrates precisa refutar o Agatão. E é exatamente assim que ele começa a sua fala sobre Eros, né? Ele precisa primeiro mostrar que o Agatão estava errado na sua imagem. Isso, de certa forma, abre a possibilidade para ele apresentar a sua própria imagem, a sua própria versão de Eros, né? Se a imagem de Eros vai ser apresentada a partir daquilo que o autor do texto, daquilo que o autor do discurso entende ser uma autoimagem, para que o Sócrates apresente a sua própria imagem de Eros, é preciso que ele tenha antes refutado a do Agatão. Então, por isso que a gente vai ver nesse pequeno intercurso aí uma espécie de realização dialética da filosofia do Sócrates, para que ele possa, por meio dessa dialética, refutar as ideias que o Agatão apresentou no seu discurso, e, portanto, refutar a imagem que o Agatão associou a si mesmo em relação a Eros. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Vinícius, também. Então, nessa recapitulação do que a gente viu aí no encontro passado, a gente viu como é que o Sócrates inicia esse questionamento do Agatão, né, dessas teses principais do que o Agatão tinha apresentado no seu discurso, e basicamente elas se dirigem para o entendimento daquilo que o Agatão tinha apresentado como sendo o ponto-chave do seu discurso, que era a natureza de Eros, né? Natureza aí não entendida em termos físicos, né? Em termos de physis, mas em termos de estrutura, ou seja, o que de fato faz Eros ser o que ele é, né? O que de fato nós conhecemos no momento em que nós descrevemos aquilo que Eros é,
tá? E aí, as colocações que o Sócrates vai fazer para o Agatão responder, eles são, na verdade, a ilustração daquilo que, em filosofia, a gente chama de dialética socrática, né? Ou seja, é necessário que a verdade que vai ser buscada, né? O Sócrates coloca isso como um ponto fundamental do seu discurso, no intuito até de criticar os discursos anteriores, né? A gente viu que todo mundo vinha fazendo isso. O Sócrates vai criticar os discursos anteriores, mostrando que, na verdade, nenhum deles, embora tenha falado muito belamente, nenhum deles falou verdadeiramente, né? E falar a verdade é falar não apenas aquilo que Eros é, ou seja, um discurso sobre a estrutura de Eros, um discurso ontológico, por assim dizer, sobre Eros. O que mais se aproximou em relação a isso foi o próprio Agatão, mas também mostrar que a verdade não pode ser buscada isoladamente, ou seja, por uma espécie de discurso monológico, né? Mas através de um discurso dialógico, em que as partes, tendo acordo, né, tendo chegado a um acordo com determinadas teses, com determinadas posições, seja possível buscar uma verdade a partir desses acordos comuns, tá? Então, o que o Sócrates vai propor para o Agatão é exatamente essa dialética, essa mini ilustração da dialética, em que ele vai mostrar em que medida a posição, né, apresentada pelo Agatão no seu discurso acaba sendo equivocada em relação ao próprio objetivo que ele tinha, que era mostrar ontologicamente o Eros, né, ou qual era a essência da realidade de Eros. A gente viu que o encaminhamento que o Sócrates faz com relação a esse questionamento tenta, primeiro, fazer uma espécie de caracterização de Eros enquanto um adjetivo, enquanto um predicado. Ou seja, o Sócrates apresenta o Eros ali, ou seja, o amor, como uma espécie de qualificativo de alguém. Então, quando nós falamos que alguém, né, sente amor por algo, né, tem amor por algo, esse amor é relativo sempre a alguma outra coisa, né, ou a esse objeto de amor, ou esse amor é dado simplesmente pela sua própria condição, né? É possível amar sem um objeto a ser amado, e nessa classificação, claro, o Agatão concorda que o predicado amar alguém, né? Já a gente acaba falando, né, amar alguém. Por quê? Porque é um predicado relacional. É sempre que você fala que alguém ama, ele sempre ama alguém. Então, esse qualificativo, esse predicativo que pode ser dado acerca de alguém com relação ao amor, sempre é dado em vista de um outro objeto que vai receber esse amor, ou então que é o objeto que provoca esse amor, tá? Caracterizado dessa forma, então, como uma espécie de atributo do Eros, o Sócrates vai, então, fazer uma questão com relação ao Eros enquanto sujeito, e não mais enquanto predicado, né, enquanto qualificativo. E aí ele vai perguntar se esse amor, né, que sempre se dirige a alguma coisa, ele deseja essa coisa a qual ele se dirige, né? E aí a gente vê a inserção de uma noção que é fundamental aqui, não só para a caracterização do Eros aqui no banquete, mas para o pensamento do Platão de um modo geral, que é a noção de epitime, né, epitimia, ou os apetites, que vai ficar marcado aí na filosofia de vários pensadores, sobretudo o Spinoza, que vai ter uma reflexão bem interessante com relação aos apetites. Então, essa ênfase que agora o Sócrates vai abrir, né, para relacionar o Eros com o desejo, vai ser importantíssima para a gente entender qual é o tipo de encaminhamento que o Sócrates vai fazer para refutar o Agatão, tá? Então, ele pergunta, de fato, se o Eros ele deseja aquilo a que ele ama ou não.
Então, vejam que, em certa medida, parece uma espécie de dicotomia entre o amor e o desejo, né? Nem sempre, ou não necessariamente, amar é desejar, né? Parece que existe aí uma possibilidade de você aproximar as duas noções, exatamente porque elas são noções distintas, tá? Mas fiquemos com essa caracterização do desejo, porque ela se relaciona ao apetite, ou seja, ao comportamento físico do corpo humano. Tá? Então, em certa medida, isso vai relacionar a noção de eros com essa parte desejante da vida humana, da condição humana, que é propriamente relacionada à nossa condição física. Tá? E aí, tendo concluído aí, o Agatão, de fato, ele concorda que o amor deseja aquilo a que ele ama, o Sócrates, então, vai dar a terceira questão, né? Então, a primeira é se o amor é amor de alguma coisa, então eles concordam. Sendo o amor de alguma coisa, a segunda questão é se esse amor que ele sente pela outra coisa, né, por essa outra coisa, é um desejo também, ou seja, ele deseja essa coisa que ele ama. E, por fim, se o desejo que ele sente por essa coisa que ele ama diz respeito a algo que ele já possui ou não. Tá? Ou seja, deseja-se necessariamente aquilo que nós temos ou aquilo que nós não temos, ou seja, aquilo que nós carecemos. Tá? E essa daí é a terceira questão colocada pelo Sócrates. Tá? Dentro desse contexto, em que medida o amor existe por si só? Por si só em termos de divindade ou em termos de qualificativo, de predicado, Giovanni? Porque, a princípio, aqui a ideia é fazer o elogio ao Deus, né? Mas veja que o Sócrates está relacionando isso com uma espécie de condição física, existencial, relativa, primeiro, ao menos dois indivíduos, né? Se você ama alguém, e relativa àquilo que nós sentimos fisicamente, que é o apetite, que é o desejo. Então, dentro dessa caracterização, ao que parece, o amor estaria aí sendo caracterizado como uma espécie de relação diferencial que se estabelece entre dois seres, no caso aí, entre dois seres humanos. Mas a gente vai ver que isso vai chegar ao ponto de tentar fazer parte, né, de uma caracterização da própria divindade enquanto um tipo de divindade, né? Mas eu não sei se é exatamente nesse ponto que você estava querendo indicar como sendo algo à parte, né? Como sendo algo em si mesmo. Não, a ideia era assim, ó, parece que se não existe quem ame, não existe amor. Então, quando a gente trata dessa questão, de onde que vem? O amor, a partir do momento que eu passo a gostar, a amar alguém. É nesse sentido que eu estava perguntando. Sim, o que vai aparecer aqui, me parece que pode tentar responder aí a sua questão, é de perceber sempre essa divindade por meio da sua influência, né? O Agatão, ele tinha caracterizado isso muito bem quando ele faz a crítica dos anteriores, porque todos os anteriores a ele, né, todos aqueles discursos que vinham falando sobre o amor, falavam sempre dos efeitos de Eros, e tentava descrever o Eros a partir dos seus efeitos, ou seja, das benesses que ele poderia trazer aos homens, né? De certa forma, é uma caracterização possível daquilo que nós não vemos, né? Quando nós vamos tentar caracterizar, explicar aquilo que a gente não vê, a gente caracteriza a partir dos efeitos, né? E tenta explicar a causa, né? É uma possibilidade de explicação, mas vai dizer o Agatão, ela de fato não é uma possibilidade adequada, porque é necessário primeiro que a gente compreenda o que é uma coisa para depois compreender os seus efeitos, né? Então perceba aí que nessa relação o Agatão vai apontar para a causa, a compreensão da causa ao invés da compreensão dos efeitos. O que o Sócrates, nesse momento, está tentando indicar, e aí me parece que corroborando, inclusive, essa colocação do Agatão, é de que, de fato, é preciso conhecer o Eros naquilo que ele é, né? Mas aí, como conhecer o Eros naquilo que ele é, propriamente dito, né? Sem recorrer exatamente a esses usos que a gente faz
do termo que qualifica determinadas ações humanas, por exemplo, como sendo amorosas, né? Então, em última análise, o que o Sócrates acaba fazendo é um retorno para aquela colocação que os discursos anteriores tinham feito, que era dos efeitos de Eros. Em outras palavras, não é possível você dizer que o amor existe em si mesmo, né, como uma coisa isolada, sendo que ele é sempre relacional, e ele sempre está nesse âmbito em que duas pessoas ou dois seres, né, estão relacionando-se de uma determinada maneira que vai ser qualificada como sendo amor. É por isso que a primeira questão que ele já coloca é essa, se o amor é amor de alguma coisa ou não, né? Então, veja, quando ele faz a relação do pai e do filho, né, o amor seria uma espécie de relação parecida com o pai e o filho, ou seja, quando você qualifica alguém de pai, chama ele de pai, é porque ele tem necessariamente um filho, percebe? Eu não posso chamar alguém de pai, predicar alguém como sendo pai, se ele não tem um filho ainda. Esse é um tipo de predicado que é um predicado relacional. Por quê? Porque eu preciso que ele tenha, clara já, uma relação estabelecida com um outro ser. E nessa relação é que vai ficar claro o tipo de predicado que eu defino como sendo o predicado paterno, né? O predicado de pai. Da mesma forma, o amor. Quando eu digo que alguém ama, é necessário que tenha uma relação com um outro ente, né? Com um outro ser. Então, de fato, é difícil você dizer que seria possível falar de um amor em si mesmo, né, isolado, descolado dessas relações humanas, sendo que ele aparece exatamente não só no tipo de sentimento que se sente nessas relações, mas também no uso que a gente faz da palavra para poder qualificar os pertencentes, né, dessa relação, aqueles que estão inseridos nessa relação de amor, né? Eu não sei se vai aí indicando para tentar esclarecer aquilo que você tinha falado. Tá de boa, professor, tá de boa. Pode continuar aí. Foi? Tranquilo. Tá tranquilo. Pode continuar aí. Se não foi, a gente volta de novo, não tem problema. A ideia é que vocês entendam isso, porque é bem interessante essa caracterização agora. Alguns autores vão dizer que no discurso do Sócrates o Eros já está completamente desdivinizado, né? Ou seja, ele já está completamente inserido no âmbito do humano e colocado exatamente como uma forma de desejo, uma forma, em outras palavras, de relação, né? De relação humana. Dada essa condição, né, se de fato o discurso do Sócrates vai fazer isso mesmo, fica claro que nesse âmbito o Sócrates já está recorrendo a um tipo específico de relação humana, né? Não é possível você caracterizar o amor se não for por meio de um tipo de relação humana, e esse tipo de relação humana vai ser chamada de amor. Tá? E aí é disso que ele está tentando tirar algumas consequências, né, para poder fazer a refutação do Agatão. A primeira, portanto, é que amar é sempre relativo, então precisa de uma outra pessoa. Amar está relacionado a desejo, a apetite. O termo em grego aí é epitmei, dá a noção exatamente daquilo que nos afeta, né? Desejo não necessariamente é uma coisa apenas ativa, né, mas ela também é passiva, ela nos afeta, e por nos afetar, ela nos move a querer fazer alguma coisa. E, por fim, o desejo como falta, né? Se o amor é desejo, e ele deseja aquilo que ele ama, ele deseja aquilo que ele tem ou aquilo que ele não tem. Então, vai dizer o Sócrates, né, em concordância aí com o Agatão, nós necessariamente, né, aquilo que ele vai falar aí no finalzinho daquilo que nós lemos no encontro passado, em 200b, ele vai dizer, ninguém é carente das qualidades que lhe são próprias. Então, se ninguém é carente, né, ninguém tem falta daquilo que ele já tem enquanto qualidade, ele só pode desejar aquilo que ele de fato não tem. Tá? Então, essas três teses é o que ilustram o início da refutação socrática, mas veja, tem um ponto aí que vai ser agora destacado na leitura que a gente vai fazer, que ficou em aberto, né? Porque, veja, isso é um ponto, inclusive, que o Agatão não leva em consideração no momento em que ele é refutado pelo Sócrates. A gente vai ver que ele praticamente esquece desse adendo.
tá? Mas é, de fato, um ponto importantíssimo para a gente entender depois a caracterização do Eros pelo Sócrates de Otino, que é a seguinte: é possível eu desejar coisas que eu já tenho? Tá? Ou seja, a colocação que ele fez aí da última pergunta é que todo desejo é o movimento em busca daquilo que nós não temos. Mas fica a questão, será que só desejamos aquilo que nós não temos, que desejo é sempre falta, ou existe a possibilidade de desejar aquilo que já tem, tá? E aí é nesse ponto que a gente entra na leitura de hoje, em que ele vai tentar trazer exatamente esse problema que o Sócrates coloca numa ordem temporal, tá? A gente vai ver como é que ele vai fazer isso. Mas já começamos, então, a ler aí em 200b, quase 200c, tá? Em que ele faz essa afirmação de ninguém é carente das qualidades que lhe são próprias, e o Agatão confirma, é muito certo. Acharam aí? Podemos começar? Então, olha só como é que o Sócrates vai indicar esse problema, né? Ele diz, porém, teria dito Sócrates, no caso de querer ser forte, um indivíduo robusto, ou seja, alguém musculoso, alguém que já é forte, ou veloz, o que é ligeiro, ou ter saúde, quem for sadio, qualquer pessoa poderia imaginar, não apenas a respeito dessas qualidades, como de todas, que quem as possui, de fato, deseja possuir precisamente o que já possui. Insisto nesse ponto para evitar equívocos. Então, veja que o Sócrates está ciente de que desejo não necessariamente é apenas daquilo que nós já temos, que nós não temos, né? Ou seja, desejo enquanto uma falta. Mas desejo pode ser também motivado em vista da preservação, ou seja, da manutenção daquilo que nós já temos, tá? Diz ele, se bem considerares, Agatão, forçosamente essas pessoas possuem num dado momento, então um local no tempo, né, em dado momento do tempo, as qualidades que possuem mesmo, quer queiram, quer não queiram. Por que, então, desejarem o que já têm? E se alguém nos dissesse, sou sadio e quero ser sadio, sou rico e desejo ser rico, como desejo ter tudo o que tenho, de certo lhe falaríamos nos seguintes termos. Amigo, o que se dá é que, possuindo como possuis saúde, riqueza e robustez, desejas continuar com tudo isso no futuro, visto como, no presente, quer o queirais, quer não, já o possuis. Então, veja que interessante, né? A colocação do desejo aí, enquanto não apenas uma carência. Veja, se eu desejo alguma coisa, né? Vou desejar agora comer um doce. Nesse momento que eu quero comer um doce, que eu desejo comer o doce, que eu sou passivamente afetado por esse desejo de comer um doce, esse desejo é exatamente por aquilo que está me faltando, ou seja, um doce. Né? Não que eu não seja um doce, né? Mas está me faltando no paladar a noção, né? Essa sensação de estar usufruindo de um doce, de algo doce. Tá? Veja, o que o Sócrates está dizendo é, não necessariamente desejo é apenas disso, de falta, porque é necessário àquele que já tem uma determinada qualidade, é possível, melhor dizendo, àquele que já tem uma qualidade, desejá-la também. Então, se eu sou forte, eu desejo estar forte, se eu tenho saúde, eu desejo saúde. E aí, desejo, né, tem aí embora ele esteja utilizando a mesma palavra, né, a gente percebe que já não é mais no intuito de algo que nos falta, mas sim, vai dizer ele, no intuito de preservar aquilo que nós já temos. E preservar no seguinte sentido, de continuarmos a ter aquilo que nós temos. Tá? Então, é possível continuar desejando aquilo que nós temos, exatamente porque nós desejamos tê-lo no futuro.
E aí a temporalidade vai dar a tonalidade desse outro tipo de desejo, que seria um desejo de preservação. Tá? É um desejo contra o tempo, digamos assim. Né? Se no presente eu possuo isso, eu quero continuar possuindo isso. Então, é um desejo contra um futuro em que eu não tenha mais isso. Né? Eu quero lutar contra um futuro que me prive disso que eu tenho agora. Então, é um desejo em vista de uma falta futura, uma falta que eu imagino que pode me acometer e que eu vou lutar contra ela. Perceberam esse mecanismo entre as duas formas de desejo? Nós temos aí um desejo enquanto carência e um desejo enquanto preservação, tá? Ou um desejo contra uma carência futura. Podemos colocar nesse âmbito também. Tá legal? Ficou tranquilo isso daí, então? O Sócrates termina aí fazendo uma conclusão sobre essa colocação. Reflete-se quando dizes, desejo ter o que tenho agora. Não queres dizer precisamente isto. Almejo ter no futuro o que já tenho neste momento. Não achas que ele concordaria conosco? Né? Então, veja que o Sócrates está apontando exatamente para o desejo, não apenas enquanto uma falta presente, mas também a possibilidade de uma falta futura. E em relação a isso, a gente pode acabar sendo movido, né, o desejo enquanto movimento em luta para evitar a carência, evitar a falta. Tá? E aí, nos dois sentidos, haveria isso, tanto no presente quanto no futuro. Estou de pleno acordo, vai responder o Agatão. Sócrates voltou a falar. Não equivale a amar o que ainda não existe nem possuímos, desejar continuar a ter em futuro o que já é nosso? Então veja agora que ele vai voltar essa relação do desejo com o amor para dizer o seguinte, não parece que equivale a esse tipo de desejo você dizer que amar o que ainda não existe nem possuímos, né, em relação a esse desejo de futuro? E aí, veja que, de certa forma, o que ele faz aqui é uma espécie já de caracterização do eros, do amor, enquanto necessariamente uma falta. E uma falta direcionada para a manutenção daquilo que a gente entende como sendo essa falta, né? Daquilo que a gente entende como sendo aquilo que nos falta e que nos move a querer ter algo. Tá? Exatamente por causa disso, ele se dirige ao futuro, mais do que propriamente ao presente. Isso que seria, em última análise, caracterizado como mais próximo do amor. Então, não equivale a amar o que ainda não existe, nem possuímos, desejar continuar a ter em futuro o que já é nosso, né? Então, se a gente tem esse qualificativo, essa possibilidade de ser qualificado como alguém que ama, não é exatamente porque nós desejamos uma coisa que nós possuímos e desejamos não perdê-la no futuro. Esse indivíduo, vai continuar o Sócrates, por conseguinte, e com ele, todos os que têm desejos, só almeja aquilo de que não dispõe nem possui num dado momento. O que não se tem, o que ainda não existe e o de que se carece. Eis precisamente o objeto do desejo e do amor. Então veja como é que ele vai classificar agora essa relação, essa proximidade entre desejo e amor. Olha, esse indivíduo que ama, e com ele todos os que têm desejo. Então, o amor aí é o símbolo para a gente poder entender a relação que pode ser estabelecida com todo tipo de desejo que nos acomete. Só almeja aquilo que não dispõe, ele não tem no momento, não possui num dado momento, o que não se tem, o que ainda não existe e o de que se carece. Então, toda a falta em todas as questões, né? Seja a carência, então é uma... Deixa eu ver aqui. Carência, então, é uma partícula necessária do desejo? Não diria uma partícula, mas está na estrutura do desejo, né? E essa falta, essa carência, em todos os âmbitos.
Você pode desejar aquilo que te falta, aquilo que você não possui, mas aquilo que também não existe, tá? Ele coloca aí 3 espécies de falta, ou de carência, ou de escassez, que movem o desejo. É possível você desejar aquilo que você não possui, mas outra pessoa possui, aquilo que te falta, e aí pode faltar a todo mundo, né? Mas é uma falta, e aquilo que não existe, inclusive. Tá? Então, são possibilidades de carência, são possibilidades de falta que movem os desejos humanos de uma maneira diversificada. E o que o Sócrates vai dizer em última análise, sim, isso é um pouco confuso, porque a grande questão é a gente perceber como é que o amor está se aproximando do desejo. Porque o desejo ele tem essa diversidade, né, que agora ele classifica aí como, mais uma vez, uma classificação triádica. Né? Você tem 3 pontos aí, e esses 3 pontos de escassez, eles organizam, digamos assim, eles reúnem aquilo que, de fato, configura o nosso predicado, o nosso qualificativo de dizer que ama. Tanto na carência daquilo que nós não possuímos, quanto naquilo que nos falta, e aí pode faltar a todo mundo, né? Não necessariamente uma coisa que nós não temos porque outros possuem. Esse de possuir, né, você tem aí uma possibilidade, uma noção de inveja, o Aristóteles que vai trabalhar essa questão da inveja, né? Mas veja, você pode ter a carência daquilo que você não possui, mas outras pessoas possuem. Você tem a carência daquilo que realmente te falta e que pode faltar a todo mundo. E você tem carência daquilo que não existe. Né? O que é mais surpreendente é disso, né? O desejo daquilo que não existe. É possível sentir desejo daquilo que não existe. E, veja, desejo é sempre caracterizado. Por que o desejo é interessante para essa caracterização do amor? Porque o desejo, a epitimia, nesse caso aqui, ele é sempre ativo e passivo ao mesmo tempo. Tá? Pensem o desejo sempre como apetite, porque apetite é melhor, é um termo melhor do português, para que a gente possa entender essa duplicidade do efeito que nos acomete, né? Uma coisa que nos vem, quando eu disse, né, que eu estou com desejo de doce, quero comer um doce, é porque eu fui afetado pela falta do doce, essa falta, nesse momento, ela me incomodou, digamos assim, e essa falta que me incomoda nesse momento me move a querer suprir essa falta, me move a querer colocar algo no lugar para suprir essa falta. Percebe que o desejo é, ao mesmo tempo, algo passivo, algo que nos acomete, e algo que nos move em direção a suprir essa falta, a suprir essa carência. É essa duplicidade entre ativo e passivo, né, entre aquilo que nos afeta e aquilo que nos move a buscar e a suprir a falta, é exatamente isso que vai servir para o Sócrates para a sua noção de eros, para a sua noção de amor. É exatamente por isso que ele está fazendo essa proximidade, para a gente poder pensar qual é a natureza de eros. A natureza de eros enquanto, ao mesmo tempo, uma coisa que é rica e pobre, né? Alguma coisa que é muito cheia de algo e muito vazia de algo. Tá? Essa duplicidade da natureza de eros, que vai ser ilustrada lá pelo mito que a Diotima vai contar, em termos dos pais de Eros, né, a riqueza e a pobreza, né, são os 2 pais de Eros, a gente vai ver como é que essa natureza do Eros ela é dúbia exatamente nesse âmbito, né, de ela ser, não é que ela é dúbia, é porque ela é um intermediário, ela está entre essas 2 coisas, ela sempre está jogando entre essas 2 coisas. E, ao que parece, o desejo ele tem essa possibilidade de não ser nem só passivo, como, por exemplo, as percepções, né, as sensações que nos acometem, e nem só ativo, né, como poderia se pensar, por exemplo, a própria razão, né, como sendo ativo. Na verdade, existe aí uma espécie de ambiguidade entre aquilo que nos acomete e aquilo que nós queremos fazer, que o desejo parece corresponder muito bem a essa imagem que o Sócrates vai querer ilustrar em relação ao seu eros. Tá? Mas veja, para a gente entender essa imagem, é preciso que a gente entenda primeiro que tipo de desejo é esse que está sendo caracterizado. Tá? Então, essas 3 noções básicas são fundamentais, que desejo é sempre desejo de algo
que nos falta, né, que nós não temos, ao mesmo tempo que é possível desejar possuir aquilo que nós já possuímos, porque aí você entra numa dimensão de tempo em que você pretende não ter falta, né, dessa coisa que você já tem lá no futuro, tá? Só que esse desejo, ele se movimenta por uma escassez que agora vai entrar numa outra tríade, né, que é a tríade que vai ser alocada aí pelos objetos de escassez, que é aquilo que você não possui, né, que foi a primeira tese da questão que o Sócrates colocou para o Agatão, aquilo que não existe, né, que é uma novidade aqui, e aquilo que nós carecemos, de um modo geral. Tá? Você pode dizer aí aquilo que o ser humano carece, de modo geral, aquilo que boa parte das pessoas carecem, enfim, não tem aí um qualificativo de alguma coisa que você deveria ter, né, mas tem o qualificativo daquilo que você deveria ter, mas não tem, né? Por exemplo, a saúde entraria nesse âmbito. É uma coisa que você deveria ter, mas não tem no momento. Então, você está carente. O que você possui, por exemplo, riqueza, não necessariamente é uma coisa necessária, né? A riqueza é um adendo, é um acréscimo. Então, a riqueza poderia estar no âmbito aí daquilo que você possui, tá? Então, aquilo que você possui, aquilo que você carece e aquilo que não existe, tá? Guardem essas 3 ideias aí. Pois esse daí é o que a gente vai tentar entender exatamente quando for entrar o âmbito do divino, né? Para a gente poder saber que tipo de coisa é essa passível de ser um desejo em relação àquilo que não existe, tá? Mas guardem isso porque, embora os outros 2, né? Isso não vai ser explicado pelo Sócrates agora. Por quê? Porque ele está interessado em refutar o Agatão primeiro. Quem vai esclarecer isso para o Sócrates vai ser a Diotima depois. Então, o que eu estou fazendo para vocês é apenas a gente articular esses conceitos que ele está apresentando, não só em vista da refutação do Agatão, mas, sobretudo, para a gente guardar isso para quando ele for apresentar a sua própria visão de Eros, né? Para a gente ter claro na cabeça quando ele, de fato, for aproximar Eros do desejo lá com o discurso da Diotima, tá? No momento agora, ele está só interessado em refutar o Agatão. É isso que ele vai fazer aqui na sequência, tá? Então, ele diz assim, sem dúvida, né, o Agatão concorda. Então, teria falado Sócrates, recapitulemos os pontos sobre o que ficamos de acordo em tudo o que dissemos até agora. Então, ele vai fazer a recapitulação disso e agora em vista da refutação do Agatão. Em primeiro lugar, o amor é amor de certas coisas, né? Aquela primeira das questões que ele tinha colocado. E depois, de algo de que sentimos falta. Então, desejo enquanto carência. Exato. A seguir, relembra de que foi que disseste em tua oração, em teu discurso, né, que o amor é amor. Caso queiras, vou ajudar-te nisso. Então, o próprio Sócrates vai fazer agora a caracterização daquilo que o Agatão disse, que o amor era amor. O amor era amor de quê? Né? E essa estava lá, que era uma das caracterizações que o Agatão fez logo no início do seu discurso. Vou dizer que Eros é Eros da beleza. E é isso que o Sócrates vai dizer agora. Disseste, mais ou menos, segundo penso, que foi graças ao belo que a ordem ficou estabelecida entre os deuses, pois não pode haver amor do que é feio. Não foi assim que te expressaste? Então, veja que o Sócrates aí reduz o discurso do Agatão a esse ponto-chave, que para o Sócrates é o ponto-chave para a gente entender o Eros a partir de todas essas questões que ele colocou sobre o desejo. Ou seja, se Eros ele está direcionado ao belo, a gente precisa entender a relação entre Eros e belo, tá? Entre amor e beleza. Tá? É essa relação que vai ser mediada agora por todas essas noções de desejo que ele tinha questionado até agora. Tá legal? O Agatão concorda. Isso mesmo, respondeu o Agatão. Pois falaste com muita propriedade, amigo, lhe teria observado Sócrates. Então, se as coisas se passam realmente desse jeito, só pode haver amor do belo e não do feio. Né? Concordou. E também não ficou admitido que só pode haver amor daquilo que se carece e do que não se tem? Olha só que interessante, tá? O Sócrates tinha acabado de falar
sobre a noção do desejo como uma possibilidade também de preservação, o Agatão simplesmente esquece dessa noção, tá? E ele acaba entrando na furada da questão. Por quê? Porque o Sócrates volta exatamente àquela noção do desejo como carência e simplesmente como carência. E como carência daquilo que nós não temos no momento presente. Então ele diz, mais uma vez, repetindo, não ficou admitido que só pode haver, veja que é exclusivo, né? É eliminativo, só pode haver amor daquilo que se carece e do que não se tem? É certo, teria respondido o Agatão. Nesse caso, então a conclusão é óbvia, nesse caso, o amor é desprovido de beleza e não a possui. Necessariamente, respondeu o Agatão. Veja que já está aí dada a refutação do discurso do Agatão. O Sócrates ainda continua. E agora, chamas belo ao que é carecente de beleza e de nenhum jeito a possui? De forma alguma. E ainda sustenta que Eros seja belo se as coisas se passam dessa maneira? Aí o Agatão percebeu que ele tinha caído na armadilha e diz, é bem possível, Sócrates, que eu não compreendesse nada do que então falei. Né? Ele assume agora, né, na frente de todo mundo, e olha que interessante, né? É o dono da casa, é aquele que foi o mais esperado no seu discurso, e é aquele único que no final do seu discurso foi aplaudido. Tá? A figura do Agatão não é qualquer figura, é uma figura central aqui para o banquete, exatamente porque ela coordena, né? Ela é a razão de ser do banquete. Tá? Então, a refutação do Agatão é isso que é a aporia, tá? Que a Duda está perguntando aí. Isso é você estar em aporia, né? E veja, isso é o estado que o Sócrates disse que ficou no momento do discurso do Agatão, né? O discurso do Agatão tinha encerrado e o Sócrates disse, eu estou maravilhado com seu discurso, ao mesmo tempo que me encontro em aporia. Aí o Erixímaco ainda rebate, né? Realmente, você pode estar admirado, mas em aporia eu acho difícil. Por quê? Porque é você que costuma deixar os outros em aporia. Né? Veja que exatamente nesse momento, quem faz o Agatão cair em aporia é o Sócrates. Tá? Aporia é o termo em grego para a gente falar de uma dificuldade. Aporos, né? Poros é caminho, é via, é trajeto. Tá? Então, aporos é você estar sem caminho, sem saída, né? Sem chão, a gente poderia dizer hoje. Tá? Então, estar em aporia é exatamente esse estado aí que o Agatão ficou no momento em que o Sócrates refutou a tese principal do Agatão. A tese principal do Agatão era de que Eros era o Eros da beleza, e por isso ele tinha organizado todo o cosmos em vista da beleza, por isso que existia paz e amizade entre os deuses e os homens, né? Lembram disso? É exatamente esse ponto que o Sócrates acaba por refutar. Apesar de que falaste muito bem, observa aí o Sócrates, né, com relação ao discurso do Agatão. Porém, olha o Sócrates danado de novo, né? Porém, responde a mais esta perguntinha, né? Sempre no diminutivo. Lembra lá que desde o início ele está se referindo às perguntas que ele faz no diminutivo. Deixa eu te fazer umas perguntinhas. Responde mais uma perguntinha aqui, tá? E a gente viu que isso tem a ver com a introdução do método dialético como sendo algo estranho, em certa medida, ao âmbito da retórica, né, que estava caracterizado por aqueles longos discursos que falavam sobre determinada situação e tal, determinado tema. O âmbito da dialética é um âmbito de diálogo, é um âmbito de perguntas e respostas. Então, o Sócrates, de certa maneira, utiliza o diminutivo para dar um tom ao mesmo tempo pejorativo, né, para que ele não leve muito a sério responder aquelas perguntas, ao mesmo tempo que esse não levar a sério para responder as perguntas é exatamente para que ele se abra mais facilmente, ou seja, para que ele não tenha medo de responder. Tá legal? Essa é uma estratégia do Sócrates exatamente para envolver o interlocutor, para que ele não se sinta coagido, né, como uma espécie de interrogatório, porque um outro âmbito comum a esse tipo de questionamento seria o âmbito de um interrogatório, em que você fez alguma coisa, né, cometeu um crime, e alguém vai te interrogar para tentar extrair a verdade daquilo que você fez.
né? O que o Sócrates faz é mostrar que a dialética não é um interrogatório nesse âmbito, mas ela é um exame que precisa que o interlocutor esteja aberto a responder tranquilamente aquilo que ele pensa realmente, tá? Então, por isso que ele sempre usa esse diminutivo para caracterizar as perguntas dele. Então, responde a mais esta perguntinha. No teu modo de pensar, as coisas belas não são também boas? Acho que sim. Ora, se Eros é carecente de beleza e o bom é belo, ele terá também de ser desprovido do que é bom. Eu, pelo menos, Sócrates, teria respondido o Agatão, não me sinto em condições de contestar-te. Será, pois, como disseste. Então, veja, nesse final, ele ainda relaciona a beleza com relação ao bom, porque o discurso do Agatão tinha mostrado não só que a natureza do Eros tinha a ver com essa beleza, mas também que os benefícios de Eros em relação aos deuses e aos homens tinha a ver com a virtude, que era exatamente aquilo que configura um ato como bom, né? Então, veja, nos dois âmbitos, a argumentação do Sócrates desmonta o discurso do Agatão, mostrando que a principal tese do discurso do Agatão, na verdade, não se sustenta diante daquelas perguntinhas, né? Dessas perguntinhas pequenas que ele está fazendo para o Agatão. Tá legal? E veja que interessante, no final o Agatão diz: eu, pelo menos, Sócrates, não me sinto em condições de contestar-te, tá? Ou seja, contestar aqui é anti-legem, apresentar um logos, né, um discurso que seja oposto ao seu, ou seja, né, anti-logos, anti-legem. Eu não me sinto capaz agora, nesse momento, de apresentar um discurso que contradiga isso que você está dizendo no seu discurso, tá legal? E aí vai dizer o Sócrates: a verdade, meu caro Agatão, teria ele observado, é que não podes contestar. Então, o que você está sentindo agora, Agatão, não é que você não pode fazer um antilogos ao meu logos, né? Não é que você não consegue fazer um antidiscurso ao meu discurso. É que você não consegue fazer um antilogos à verdade. E aí o Sócrates, muito forçosamente aqui, né? A gente pode aí até colocar soberbamente, relaciona o seu discurso à verdade, tá? E aí é em relação à verdade que você não pode antilogos, né? Você não pode contestar. Pois contestar Sócrates não é difícil. E aí ele já não só emenda uma diferenciação entre o discurso dele e a verdade. Então, é uma prerrogativa da filosofia desde o Sócrates, tá? Essa noção de que o discurso do filósofo não é o discurso do filósofo em si, mas é o discurso da verdade, é como se a verdade falasse por meio do Sócrates. Então, quando você está contestando esse discurso da filosofia, você, na verdade, não está contestando o Sócrates ou o Platão ou o Aristóteles, mas está contestando a verdade, o que é, de fato, uma prerrogativa muito soberba, né? Se tivermos que levar em consideração a própria natureza do discurso. Mas, ao mesmo tempo, Sócrates coloca aí em questão algo que ele vai fazer numa encenação com relação a Diotima. Porque agora, para o Agatão não se sentir tão menosprezado como sendo o dono da festa, ele vai inserir a sua personagem principal, que é a Diotima, para mostrar que o lugar que o Agatão está ocupando agora com o Sócrates, no sentido de ter sido pego em aporia, frente a uma verdade que ele não pode contestar, o Sócrates passou por isso lá atrás, quando ele esteve de frente para a Diotima, e a Diotima fez exatamente isso que o Sócrates fez com o Agatão. Então, veja que agora vai haver uma espécie de analogia entre os dois âmbitos, tá? Com a inserção da Diotima, a relação entre Sócrates e Agatão, né, vai ser equivalente à relação entre Diotima e Sócrates. E Diotima agora vai utilizar o método socrático contra o próprio Sócrates, tá? E aí, essa é a grande configuração do momento central aqui do discurso do Sócrates, mostrando que, de fato, esse tipo de elogio a Eros, que todo mundo estava esperando que ele viesse a fazer, na verdade, não é um discurso dele, mas é um discurso que ele aprendeu por causa da aporia que ele chegou numa dialética com a Diotima.
Então, a Diotima, de fato, é a responsável por esse discurso. Em outras palavras, é a Diotima que é a responsável pelo discurso do Eros filosófico, né? Por esse Eros que o Sócrates vai apresentar agora. Tá legal? Deu para situarem aí essa contribuição do Agatão aí pro início do discurso do Sócrates? Tá tranquilo até aí? Foi? Então vamos ver agora como é que ele vai inserir a personagem Diotima. Ele diz: e agora vou deixar-te em paz. Ele falando para o Agatão, né? Vou deixar-te em paz, a fim de referir-vos o discurso a respeito de Eros, que há tempos eu ouvi da mulher de Mantineia, Diotima, sobremodo entendida neste assunto, como em muitos outros, a mesma que, de uma feita antes da peste, aconselhou os atenienses a fazerem os sacrifícios que protelaram por 10 anos a epidemia. Então, veja, o Sócrates agora vai deixar o Agatão em paz, né? O Agatão já cumpriu a parte que lhe cabia nesse preâmbulo à dialética socrática. Por quê? Porque ele ilustrou, por um lado, o método que o Sócrates vai receber da Diotima, ou seja, a Diotima vai fazer essa mesma refutação em relação aos questionamentos do Sócrates, ao mesmo tempo que serviu para refutar o próprio discurso do Agatão, que situava uma certa imagem de Eros, enquanto um deus poeta, um deus jovem, um deus que era belo. Tá? A ideia agora é que o Sócrates esteja aberto para poder apresentar a sua própria ideia, a sua própria imagem de Eros. Mas veja, o que é interessante é que ele agora se coloca em um outro lugar. Ele vai se colocar no lugar de aprendiz e não de mestre. Tá? Isso é muito significativo. Por quê? Porque ele vai tributar o discurso sobre Eros, que lhe caberia, enquanto alguém que está participando do banquete, a essa sacerdotisa de Mantineia, essa tal da Diotima. Tá? Muito se tem falado sobre a Diotima, alguns não acreditam que de fato seja uma figura existente, que existiu realmente, e as interpretações variam. O discurso verdadeiro, então, é o de Diotima, exatamente. Tá? Na verdade, não é o discurso em termos monológicos. Tá? O que está em questão aqui para o Sócrates, desde o momento em que ele diz, olha, vocês todos falaram muito retoricamente, muito belamente, legal, mas vocês não falaram a verdade. O que a gente entende disso, ou pelo menos deveria entender? Não é que o discurso filosófico ele tem por si só a verdade, como se o discurso filosófico também fosse uma espécie de discurso monológico, ou seja, um discurso único que vai discorrer sobre o que é a verdade ou não. Percebe? O discurso filosófico ele tem, por essência, a necessidade de ser dialógico. Em outras palavras, o discurso filosófico ele é verdadeiro porque ele é a concordância, ele é construído baseado na concordância de ao menos 2 interlocutores. E é isso que dá a verdade para o discurso filosófico. O discurso filosófico não é alguém que fala e os outros obedecem, né? Ou os outros não acreditam, ou os outros tomam como verdade uma parte e não outra, percebe? O discurso filosófico ele é verdadeiro porque ele é estabelecido a partir da concordância entre o orador e o ouvinte, entre os interlocutores envolvidos no discurso. E, portanto, o discurso considerado não enquanto um monólogo, mas enquanto um diálogo. Tá? E isso é fundamental para a gente entender porque que a dialética ela é o ponto central nesse momento. Tá? E nas obras de Platão, o Sócrates sempre aparece nesse lugar. Sim, e veja, o próprio Platão constrói o seu discurso filosófico enquanto diálogo. Percebe? Você não tem alguns pontos ou outros de alguns diálogos, você tem aí um discurso monológico, né, que vai fazer aí uma apresentação. E veja, esses diálogos, eles são bastante excêntricos dentro da obra do Platão. Por exemplo, o Timeu.
Você tem ali uma abertura inicial dialógica, mas todo ele é uma espécie de discurso único, né, do Timeu falando sobre a metafísica do universo, né? Veja, isso são casos isolados dentro da obra do Platão. Tá? A ideia do Platão, enquanto obra filosófica, é exatamente construir também um discurso que vai ser verdadeiro exatamente pelo estabelecimento de uma concordância, de um acordo entre os interlocutores. Então, para que você se encaminhe para encontrar a verdade do discurso filosófico, é necessário que você esteja em diálogo, né? E, portanto, concordando ou não concordando com as teses que estão sendo apresentadas. Se você não concorda, então aquela fundamentação não vai caber, porque aí você precisa ter um acordo prévio em relação àquilo que vai ser dito para que o discurso prossiga, né? Aquilo que depois vai ser chamado, dentro da lógica, de premissas, né? A verdade como uma atividade coletiva, não coletiva no sentido forte do termo, né? Se você toma aí como coletiva a existência de pelo menos 2 seres humanos, né? De fato, você poderia dizer que é uma verdade coletiva, tá? Mas eu acho que verdade dialógica seria mais apropriado para aquilo que o Sócrates e o Platão estão apresentando, tá? Porque ela pressupõe, ao menos, esse acordo necessário e prévio, né, que fundamenta o que o discurso vai dizer. E esse acordo prévio é exatamente as premissas do argumento. São essas premissas que fazem com que o discurso filosófico ele tenha, por sinal, esse qualificativo de verdade. O que, de certa forma, relaciona, em primeiro lugar, a verdade a uma espécie de acordo, né? Se eu e você estamos de acordo com relação a uma ideia, porque aquela ideia nos parece ser verdadeira, ela, dentro do discurso, vai ser verdadeira. Por quê? Porque nós estamos tomando ela como um ponto de partida. Tá? Então, aí, dá um pano para a manga para você dizer o que significaria verdade nesse ponto, né? Estamos de acordo. Tá certo. Nesse ponto, então, temos diálogo, né? Espero que os demais estejam de acordo também. Tá? Mas a ideia é interessante, por quê? Porque foge um pouco do ritmo daqueles discursos que estavam sendo ditos até agora, né? Todo mundo falava, minha visão de Eros é essa. Né? E aí o outro, você falou muito bem, mas num ponto você não falou tão legal, e agora eu vou consertar um pouco o seu âmbito. Né? E aí, na verdade, você não tem uma construção, digamos assim, de um discurso verdadeiro em cima daquilo que todo mundo concorda ser o ponto básico, né? Ou aquilo que todo mundo concorda ser uma espécie de verdade comum a todos. Né? É a partir desse ponto que vai interessar ao filósofo a construção do discurso. É preciso que se construa o discurso a partir dessas opiniões que vão ser chamadas de premissas, tá? As opiniões que são assumidas como verdadeiras. E que o Sócrates assumiu com o Agatão, e por isso que ele precisou fazer esse questionamento ao Agatão, porque ele precisou dessas premissas que articularam a relação do amor com o desejo, para que agora ele pudesse apresentar o seu discurso com relação a Diotima. Né? Veja só como é que ele vai apresentar isso com relação a Diotima, mas antes, eu estava falando que tem muita gente que duvida da presença da Diotima, né, da existência da Diotima. A gente pode dizer que, basicamente, com relação a Diotima, uns acreditam que ela, de fato, não existiu, e aí quem acredita que ela não existiu vai encarar esse momento aqui da Diotima no diálogo do banquete como uma espécie de artifício de Sócrates para deslocar a refutação que ele fez com relação ao Agatão em relação a si mesmo, né? Para que ele possa fazer uma espécie de diálogo consigo mesmo. Tá? Então, daquele diálogo com o Agatão, ele agora estaria estabelecendo um diálogo consigo mesmo, um diálogo interno, e aí cria uma outra personagem em relação à qual ele estaria dialogando. Tá? Isso é possível, vocês vão ver que tem possibilidade de a gente entender dessa forma. Tá? Um segundo ponto é que, de fato, a Diotima teria existido. Então, essa figura, de fato, existiu, de fato, Sócrates teve esse ensinamento dela, e essa indicação aqui que é feita de que a Diotima foi uma sacerdotisa que ajudou Atenas a vencer, pelo menos em 10 anos, a peste que estava acontecendo,
Alguns colocam esse dado como um dado histórico suficiente para poder corroborar a existência dela, e aí fazem a articulação com algumas sacerdotisas que existiam na época e que não necessariamente tinham esse nome. E aí, na verdade, o nome poderia ter sido substituído, simplesmente inventado pelo Platão, mas para poder fazer referência a uma personagem histórica real. Tá? Um outro ponto seria que, de fato, o Sócrates aprendeu isso de uma sacerdotisa, de uma mulher, talvez não sacerdotisa, mas que não foi necessariamente Diotima, e foi uma outra mulher que, na verdade, não poderia ter sido citada aqui, que era a Aspásia. Tá? Essa daí é uma tese que aparece muito próxima dos outros socráticos, né? Sem ser o Platão e o Xenofonte, existem outros socráticos que fazem uma proximidade grande entre a Aspásia e o Sócrates, no intuito de mostrar a Aspásia como mestre, tanto de Péricles quanto de Sócrates. Tá? Isso daí também é uma possibilidade de interpretação. O que acontece com essas duas interpretações que eu mencionei por último, que são interpretações históricas, digamos assim, né, da Diotima enquanto uma sacerdotisa que realmente existiu, ou como uma substituta, né, possível para alguma personagem histórica, no caso a Aspásia, elas derivam dessa possibilidade de articular o banquete com outros textos. O que é interessante na primeira hipótese, aquela que coloca a Diotima como uma figura de linguagem, digamos assim, né, como uma criação do Sócrates nesse momento para uma espécie de diálogo interno, é que ela parece estar mais próxima do texto, tá? Então, em certa medida, a gente não vai tomar nenhuma posição aqui com relação a essas três perspectivas. Na verdade, a gente pode conjugar todas elas e dizer que, em alguma medida, o que o Sócrates fez foi inserir essa personagem aqui tanto para efeitos dialéticos dentro da obra do Platão, mas também com uma possibilidade de se referir a um ensinamento que ele teve. Tá? A gente vai ficar com as duas posições. Tá legal? E isso por quê? Porque aqui, nesse momento, o que o Sócrates vai fazer é articular a posição da Diotima com a dele próprio em relação ao Agatão. E é esse ponto que eu queria ler, para que a gente possa fazer essa espécie de equivalência para o próximo encontro. Tá? Ela diz assim, ó, o Sócrates contando, foi ela quem me doutrinou sobre as questões do amor. Tá? Doutrinou é muito forte o termo do Carlos Alberto Nunes, o termo em grego é edidatsen, né? Aquela que me ensinou as coisas do amor. Tá? Suas palavras é que vou tentar reproduzir de acordo, e esse ponto é importante, de acordo com o que eu e Agatão combinamos, do melhor modo possível e sem ajuda estranha de qualquer espécie. Então, veja, esse é um ponto importante para a gente perceber a relação com o diálogo anterior com o Agatão. Por quê? Porque o Sócrates vai fazer nessa criação, nessa recriação da sua dialética com a Diotima, está baseada naquilo que ele e o Agatão concordaram. Por isso que a dialética precisa dessas premissas, porque é baseado nessas premissas que o Sócrates vai fazer a dialética com a Diotima. Tá? Então, não é para desprezar, a gente não pode desprezar esse preâmbulo que foi feito entre o Sócrates e o Agatão. Na verdade, ele já é o início da dialética socrática, e a retomada dessa dialética vai ser dada agora com relação a Sócrates e Diotima. Tá? Ele complementa, o que é preciso, Agatão, conforme explicaste, é começar por dizer o que seja o amor e como se manifesta, para depois tratar das suas obras. Né? A mesma coisa lá do que ele já tinha dito com relação ao ponto certeiro daquilo que o Agatão tinha feito no seu discurso. Por isso, o melhor caminho se me afigura reproduzir-vos a conversação mantida com a estrangeira na ordem das questões que é por ela formuladas. O que então lhe disse foi mais ou menos o que Agatão acabou de confirmar. Então, olha só que interessante, em relação a essa perspectiva da primeira tese, né, de que a Diotima, na verdade, é apenas uma criação de linguagem para o Sócrates fazer referência a um diálogo interno e tirar o Agatão da jogada. Né? Ele está dizendo, ó, o ponto em que eu vou retomar a recriação do diálogo com a Diotima, nesse momento eu estava perguntando exatamente aquilo que o Agatão estava
perguntando, né? O que, então, eu lhe disse foi mais ou menos o que o Agatão acabou de afirmar, que Eros é um deus poderoso e amante das coisas belas. Mas, veja, acabou de afirmar antes da refutação dele, né? Ou seja, ele precisa agora se colocar no lugar de Agatão para mostrar que ele foi refutado pela Diotima, tal como o Sócrates refutou o próprio Agatão. Ela contestou minha proposição ponto por ponto, como o fiz neste momento com a dele. Olha aí a vinculação entre os dois cenários. Para mostrar que, de acordo com o meu próprio argumento, ele não podia ser nem belo, nem bom. E aí a gente pode parar por aí. Por quê? Porque nesse momento a gente já tem fixado as duas cenas como equivalentes, tá? E esse ponto é importante. O que o Sócrates faz é situar a cena com a Diotima como equivalente à cena que ele estava fazendo com relação ao Agatão. E agora ele só inverte os papéis, porque se ele estava refutando o Agatão, agora ele vai ser refutado. E isso é uma espécie de caracterização interessante da situação do filósofo, tá? Em última análise, o filósofo não temeria, digamos assim, ser refutado. Na verdade, o filósofo é aquele que já foi refutado e aprendeu determinadas premissas, determinadas teses, que ele vai utilizar para poder refutar outros, né? Para poder mostrar que os outros estão errados. Em última análise, a verdade que o filósofo encontrou também foi fruto de uma dialética, também foi fruto de uma refutação, tá? Mas a gente vai ver como é que o Sócrates descobriu a verdade no nosso próximo encontro. Deu para pegar aí até esse ponto em que o Sócrates faz a aproximação do discurso dele com a Diotima em relação ao Agatão? Tá tranquilo para vocês? Tranquilo, professor. Foi? A gente já chega mais, calma. No próximo encontro a gente vai ver essa dialética da Diotima e como é que é interessante a forma como ela vai refutar, tá? Porque, ao que parece, o Sócrates é um pouquinho mais, parece um pouquinho mais perspicaz do que o Agatão, mas ainda assim a Diotima parece mais perspicaz do que o Sócrates durante o diálogo com o Agatão, tá? Então a gente vai ver que, embora as cenas sejam equivalentes, a gente vai aprender um pouco mais em relação àquilo que a Diotima vai fazer com o Sócrates, tá? E aí, de fato, parece que a gente está no âmbito mais fundamental, digamos assim, daquilo que o Platão está querendo mostrar para a gente enquanto dialética filosófica, tá? Mas cenas do próximo capítulo. A gente se encontra então semana que vem, pessoal. Abraços a todos.